Olá, a paz do Senhor Jesus. É com alegria que retornamos para mais um vídeo, trazendo nesta oportunidade a terceira parte do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Essa foi a parte do texto do Salmo 23 que nós já estudamos. O verso 1, o verso 2, o verso 3 e o verso 4. No verso 1, observamos um novo tratamento que Davi trouxe para o seu relacionamento com Deus, colocando Deus como sendo o seu pastor, comparando Deus a um pastor de ovelhas, pelo cuidado, pelo direcionamento, pela atenção, pela companhia que Deus tem para com o seu povo. No verso 2, nós falamos a respeito de Davi comparando o Senhor como aquele pastor que nos conduz ao descanso e ao alimento diário, um alimento fresquinho, um alimento que nos sacia dia após dia. No verso de número 3, falamos a respeito do refrigério que Davi muito conhecia quando levava as suas ovelhas para as águas tranquilas e para a sombra de descanso, para que elas recobrassem as suas energias. No verso de número 4, nós falamos a respeito de Deus que nos acompanha como sendo o nosso pastor, mesmo nos momentos difíceis. Davi, então, no verso 4, ele nos coloca o exemplo de por que ele não temeria mesmo estando no vale da sombra da morte, porque o Senhor estaria com ele mesmo naquela situação. Hoje nós vamos ao verso 5 e ao verso de número 6. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos ao verso de número 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O verso de número 5 fala sobre triunfo. Triunfo sobre os nossos inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É fato que o povo de Deus sempre teve muitos inimigos. E quando Davi fala aqui sobre inimigo, ele não está falando sobre um inimigo meramente ou puramente espiritual. Ele estava falando sobre inimigos físicos. É evidente que isso hoje não se aplica de maneira literal a nós. Claro que não. Porque o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra as potestades. É importante nós identificarmos isso, é importante nós entendermos isso como igreja de Cristo. Nós sempre teremos triunfo sobre os nossos inimigos. E a palavra de Deus, ela deixa muito bem claro quem são os nossos inimigos. O diabo, o mundo, a nossa carne. E nós sempre teremos triunfo sobre esses inimigos, enquanto Deus for o nosso pastor. Enquanto formos arrebanhados e cuidados por Ele, enquanto estivermos sobre a sua tutela, nós nunca seremos derrotados
pelos nossos inimigos. Então, essa parte primeira do Salmo 23, o verso 5, fala sobre isso, sobre o triunfo. Então a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade que age nas regiões celestes. A nossa luta é contra o sistema mundano. A nossa luta é contra a nossa própria vontade, o velho homem. Às vezes dispensamos energia lutando contra tantas coisas. Às vezes achamos que a nossa luta é contra aquele esposo que ainda não serve ao Senhor e que proíbe a sua esposa crente de estar na igreja. Às vezes achamos que a nossa luta é contra aquele filho desobediente que às vezes está no mundo das drogas. Às vezes achamos que a nossa luta é contra aquele vizinho que por vezes nos perturba com barulhos, com som alto, com perseguições. Às vezes até achamos que a nossa luta é contra o nosso colega de trabalho, contra o nosso patrão. Mas na verdade, nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta, ela é bem definida na palavra de Deus. É contra o diabo, contra o sistema mundano e contra a nossa própria vontade. E sobre todas essas coisas, diz o Senhor Jesus, que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus que nos amou. Então, essa parte inicial do verso 5 fala sobre isso, triunfo sobre os nossos inimigos. A segunda parte do verso 5 diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Para a gente entender essa parte, é importante a gente viajar um pouquinho na história, no tempo de Davi. Naquele tempo havia um costume, não sei lhe informar se esse costume ainda perdura até hoje, mas naquele tempo havia um costume de passar sobre a cabeça da ovelha um óleo com especiarias, um óleo que era repelente para os insetos. Existiam algumas moscas que pousavam na cabeça da ovelha e colocava lá ovos na sua narina, no seu ouvido, e aquelas larvas, quando eclodiam os ovos, entrava para a sua cabeça, chegando até o interior do seu crânio. E aquilo perturbava tanto as ovelhas que elas batiam com a cabeça nas pedras, nas árvores, para tentar parar, para que cessasse aquele tormento dentro da sua cabeça. Mas aquele óleo passado pelo pastor, aquele óleo protegia, repelia, impedia que aquelas moscas pusessem os seus ovos. Eu acho muito interessante essa parte do verso. Por quê? Porque ainda hoje o nosso sumo pastor, ele passa sobre a nossa cabeça o óleo do Espírito Santo. O óleo que ele nos prometeu em Atos 1:8, quando ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É esse óleo. É esse óleo sobre a nossa cabeça que nos protege, que protege a nossa mente dos maus pensamentos, que protege a nossa mente das investidas do diabo, tentando colocar em nós a dúvida, tentando colocar em nós pensamentos que não são do alto. Então, essa palavra, ela é muito atual. Na verdade, uso aqui a frase de um certo pastor que diz que a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, verso 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, quando nós estamos sobre a nossa cabeça com esse óleo que nos guarda, que nos protege, que nos anima, que nos fortalece, então o nosso cálice, o cálice da alegria, ele transborda. O cálice da graça, ele transborda.
o cálice da presença de Deus, ele transborda. E quando falo em transbordar, eu penso logo em um copo, em uma taça transbordante. E é evidente que algo que transborda, ele acaba atingindo aquilo que está à sua volta. E é assim que acontece com a ovelha do Senhor. Ela é tão transbordante, ela é tão cheia, ela é tão alegre, que as pessoas que estão à sua volta são atingidas e contagiadas por essa alegria, por essa felicidade. Vamos ao verso de número 6, o último verso, e Davi diz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui Davi expressa sua verdadeira alegria, a verdadeira razão do seu louvor: a misericórdia do Senhor. Às vezes nos pegamos com pensamentos de que merecemos alguma coisa de Deus, de que fizemos por onde ganhar alguma coisa de Deus. Na verdade, irmãos, o fato verdadeiro é que nós não merecemos nada. Mas a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã pelas nossas vidas. Às vezes eu fico pensando como Deus é bondoso para conosco. Quantas vezes Ele tem nos abençoado e nós reconhecemos que não temos merecimento nenhum. Mas Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E Davi reconhece isso. Davi olha para a sua vida e ele percebe que ele não merece. E ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. E aí ele completa dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em algumas traduções diz: para sempre. Esse finalzinho do verso fala também da comunhão, da intimidade com Deus. E é importante nós entendermos que para que possamos estar debaixo da cobertura, debaixo da proteção desse pastor, é preciso nós estarmos perto dele. É preciso nós termos comunhão com ele. É preciso estarmos debaixo das suas asas, no seu esconderijo, para que nós possamos então ser abençoados a cada dia por Ele. Eu gostaria de finalizar essa série de ministrações a respeito do Salmo 23, falando a respeito de uma ilustração que eu ouvi há algum tempo e eu achei muito linda. E ela é muito verdadeira. Conta-se a história de um certo pastor que todos os dias de domingo, no final do culto da sua igreja, ele recitava o Salmo 23, do verso 1 ao verso 6, com uma entonação espiritual imensa. E esse pastor foi ficando velho, jubilou-se, já velhinho, com a voz cansada, fraca, jubilou-se e mudou daquela cidade. E um dia ele voltou à cidade e foi visitar a sua antiga igreja. E os irmãos, muito alegres, no final do culto, pediram que ele recitasse o Salmo 23. Mas pediram que ele recitasse o Salmo 23 não porque não havia quem fizesse, porque quando ele saiu, um jovem fazia aquilo todos os domingos no final do culto. Seguiu a tradição. O pastor daquela igreja escolheu aquele jovem e aquele jovem recitava com aquela voz forte, aquela voz de locutor, aquela voz potente. E quando aquele pastor foi chamado e pedido que ele recitasse o Salmo 23, aquele jovem tomou a frente e falou: pastor, deixe que eu recito primeiro, depois o senhor recita. E aí aquele jovem recitou o Salmo 23 belíssimamente e todo mundo colocou-se de pé e aplaudiu aquele jovem. E depois daquele jovem, aquele pastor já idoso pega o microfone e recita o Salmo 23.
Oh, aleluia! E quando aquele pastor termina de recitar o Salmo 23, a igreja está toda chorando e falando em mistério com Deus. E então alguns irmãos ficaram curiosos. E no final do culto, quando acabou aquela comoção, aquela presença gostosa de Deus, deu assim uma diminuída, e o povo já estava saindo, alguém pergunta para aquele pastor: pastor, por que quando o jovem recita o Salmo 23 as pessoas aplaudem, e quando o Senhor recita o Salmo 23 as pessoas choram? E aí então aquele jovem mais uma vez toma a frente daquele pastor e diz: eu respondo. E aí então ele explicou para aquela pessoa que questionou: as pessoas batem palma quando eu recito o Salmo 23 porque eu conheço bem o Salmo 23. E as pessoas choram quando ele recita o Salmo 23 é porque ele conhece não o Salmo, mas o pastor do Salmo 23. Oh, irmãos, que maravilha quando nós podemos ter essa intimidade com o pastor do Salmo 23. Que maravilha quando nós podemos ter a nossa vida dirigida por esse pastor do Salmo 23. O Salmo 23 por si só, ele não pode nada. Ele não é um amuleto, não é um mantra. Ele não é algo escrito de palavras mágicas que somente ao falar algo vai acontecer. Não! Ele só retrata, ele só registra um pastor que nos ama, que cuida de nós e que está sempre presente na vida daqueles que o buscam. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nós possamos ser regidos, ter a nossa vida regida e dirigida por esse pastor, o pastor do Salmo 23. Que Deus abençoe e nos guarde em nome de Jesus.